Olá! A solidariedade nunca foi tão importante quanto nesse período de pandemia. Com o aumento do desemprego, prejuízos econômicos e sociais, a colaboração entre as pessoas às vezes significa a única refeição do dia para muita gente. Para falar um pouco como estão as ações sociais em meio à pandemia, o Ideias e Debates de hoje recebe a presidente da ONG Rede Solidária Árvore Azul, Eliana Ribeiro. Seja bem-vinda, Eliana. Muito obrigada pelo convite, é uma grande oportunidade da gente poder falar do nosso trabalho. A gente também recebe o diretor de operacional da ONG, Auro Nardelli. Seja bem-vindo, Auro. Obrigado, Mel. Obrigado pela oportunidade de poder mostrar e demonstrar o amor pelo próximo com vocês também. Com certeza, eu acho que é isso mesmo, é amor pelo próximo, né? Muita gente está precisando de um pouquinho que a gente tem para conseguir comer. É isso, comer. Eliana, o que é a ONG Solidária, o que é a ONG Rede Solidária Árvore Azul? O que é a ONG e como que ela tem contribuído com os mais necessitados nesse momento de pandemia? Bom, vou falar um pouquinho da gente. Nós nascemos, na realidade, como um grupo de voluntários, isso em 2008, né? Eu cheguei aqui em São Paulo nesse ano e eu andava muito pela cidade e comecei a ver a quantidade de pessoas nas ruas. Então, daí surgiu o sentimento de querer ajudar as pessoas. Então, nós íamos muito para a rua entregar comida e cobertor. Só que a coisa foi crescendo de tal forma que eu vi a necessidade assim, de criar uma coisa muito maior. E aí nós começamos também a atender pequenas ONGs, porque são aquelas que não têm muito recurso, né? Não recebem muito auxílio dos poderes públicos, nem das empresas. Então, nós começamos a trabalhar também atendendo essas pequenas ONGs. E a coisa foi tomando tal proporção que nós vimos a necessidade de nos transformar em ONG. Então, hoje nós somos uma ONG registrada, cadastrada, só que o nosso foco, nós não temos um único foco. Nós temos aquele sentimento nós temos que nascer como centro de distribuição. Nós temos que atuar em todas as áreas, porque como a gente fala de ação social, nós estamos falando de uma abrangência muito maior. Então, nós trabalhamos com moradores de rua, nós trabalhamos com mulheres vítimas de violência, nós trabalhamos com comunidades carentes, nós trabalhamos com idosos em casa de apoio, com adolescentes, com crianças órfãs e fazemos até trabalho também com animais de rua. Tá? Hoje, com um pouco menos de abrangência, porque a pandemia nos colocou totalmente focados para comida, né? Para conseguir comida para as pessoas, mas os animais a gente também atende. Então, está sendo assim, a pandemia está sendo realmente um divisor de águas. Nós estamos fazendo um trabalho junto, forte mesmo, em comunidades. Eu tenho hoje 20 comunidades cadastradas, isso em todas as regiões de São Paulo. Nossa, bastante coisa, hein? Bastante Dá para ter coisa. uma noção, Eliana, de quantas pessoas mais ou menos vocês estão abrangendo aí com essas 20 comunidades? Olha, se a gente somar todas as pessoas, dá mais de 10 mil pessoas. Mas como nós não temos um apoio muito grande, então a gente faz assim, aproximadamente entre 3 mil no mínimo e 5 mil no máximo. É o que a gente hoje está conseguindo atender, principalmente com cesta básica. Mas se você colocar isso tudo no universo, com moradores de rua, que a gente chega a entregar aproximadamente 2 mil quentinhas, né, por mês. Se você colocar isso em pequenas ações que a gente faz com ONGs que a gente vai atender de idosos e de crianças, então esse universo cresce consideravelmente. Uhum. Aí se a gente também pensar que uma cesta básica é para uma família, né? Não é para só uma Sim, pessoa. Então é bastante exatamente. gente, muita gente sim. Auro, conta pra gente um pouco sobre o seu trabalho dentro da ONG, qual que é a sua função, como é que tem sido também enfrentar dentro de uma ONG essa pandemia. É um outro ângulo, né? Mel, é um outro ângulo. A parte de logística, a parte operacional, ela pesa muito dentro de uma ONG que trabalha hoje dentro da pandemia, né? Que é o assistencialismo, que é o que mais nós estamos tendo de demanda, né? Eu trabalho dentro da estratégia, porque faço parte da diretoria, né? Então a Eliana traça a estratégia e ela dá o tiro
e nós discutimos juntos aonde esse tiro vai chegar e nós executamos, né? Então eu sou bem operacional mesmo, sou da parte de execução de logística. É, basicamente, o Auro, eu trabalho nessa inteligência com toda a logística de arrecadação e entrega. As pessoas muitas vezes se preocupam com a entrega, né? Fazer chegar lá. Mas não é só isso. Eu tenho que também entender e fazer como melhor chegar essa arrecadação de mantimentos ou qual o material. A armazenagem também é muito importante, né? Até o local da entrega. Então, a organização de entrega e distribuição é desenvolvida toda pela minha equipe, né? Comigo principalmente. E como se faz também essas entregas dentro das comunidades, né? O que se precisa? Eu vou dar um exemplo para você. Nós tivemos uma entrega de 1.000 cestas básicas numa comunidade indo para a região de Parelheiros, bem extremo sul de São Paulo, e era uma carreta que ia chegar lá. Então as pessoas pensam assim, 1.000 cestas básicas, mas só que 1.000 cestas básicas são 45 toneladas, né? Se cada cesta tiver 45 quilos. E não entrava, na rua não entrava essa carreta. Então a gente tem que fracionar essa carga, a gente tem que fazer de forma fracionada a entrega lá, e depois eu tenho que fazer a logística de entrega um por um. Então você tem aí a questão de identificar essas pessoas, chamar, não é só chegar e distribuir. Uma semana antes você tem que ir lá e selecionar essas pessoas junto com a ONG local ou quem faz ação local. Então toda essa inteligência por trás dessa logística e distribuição é minha atividade, é a minha principal atividade da ONG hoje. E a gente não pode deixar de mencionar que às vezes vocês fazem uma logística para essas 1.000 pessoas e aparecem 2.000, né? Então, quer dizer, é tudo então, complexo. mas isso faz parte complexo, para não aparecer essas 2.000 pessoas é que durante a semana anterior à entrega das cestas é que são distribuídos senhas, né? Então isso faz parte da logística operacional. É justamente para evitar isso aí que nós vamos falar mais para frente sobre a questão de aglomeração e toda a questão ligada aos protocolos sanitários, né, da pandemia. Muito bem. Eliana, tradicionalmente as pessoas acostumaram com a máxima de que o brasileiro é um povo solidário. Queria que você falasse, isso é verdade? Você vê que as pessoas, elas são solidárias, e aí, até comparando antes da pandemia, elas eram mais solidárias do que agora? Olha, eu digo assim para você, o povo brasileiro, sim, ele é por essência, eu acho que a essência do povo brasileiro, o acolhimento, entendeu? E a solidariedade, mas infelizmente isso não é mais regra geral, porque antes da pandemia nós conseguimos sim mais ajuda. Com a pandemia as coisas ficaram um pouco mais restritas, mas assim, sabe, é perfeitamente compreensível, porque nós estamos vivendo um momento atípico, um momento muito tenso, um momento em que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, ninguém sabe exatamente o que é o Covid-19. As pessoas têm muita expectativa, muito medo do que está acontecendo. E eu não vou dizer que elas estão ficando assim mais fechadas, não é isso. Mas as pessoas estão se protegendo. Né? Eu acho que as pessoas estão evitando de doar mais por conta da sua própria necessidade. Tá? Vai faltar para mim. Então eu sinto isso. Eu tenho amigos que eles ajudavam mais. Hoje eles reduziram as doações, mas a gente sente sim que as pessoas não é egoísmo da parte das pessoas. Eu não vejo como egoísmo, mas eu vejo como uma certa proteção, principalmente as pessoas que têm menos recursos. Que é engraçado, as que têm menos recursos elas querem ajudar mais. Mas e também tem aquela coisa em cima das ONGs. Então tem empresas que elas são muito criteriosas, isso tem que ser realmente para escolher uma ONG para poder ajudar, e às vezes tira da gente um pouco, porque as pessoas vão muito para as ONGs maiores, né? A questão da visibilidade, a questão do marketing, e a gente trabalha pesado, a gente trabalha duro para poder, imagina a gente ter aqui na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste, e nós temos o nosso trabalho também, eu sou hoteleira, o Auro também tem a empresa dele de eventos, e a Débora tem a parte de marketing da empresa dela, mas todo mundo está ali lutando. Mas não, o brasileiro sim, eu acho que ele sim, é um povo solidário, mas estamos vivendo uma circunstância diferente. Então a gente entende isso sim. E é muito interessante você observar essa questão de que vocês colocar aí essa questão de que vocês têm profissões, né? Porque a estrutura de uma ONG é extremamente complexa, é como se fosse uma empresa também. A diferença é que vocês não ganham, né?
Então, quer dizer, estão ali fazendo um trabalho que é pesado, é árduo e que tem um monte de gente lá na outra ponta que está esperando, né? Que está na expectativa de que eles vão chegar com alguma coisa para garantir meu almoço e a minha janta. Então, quer dizer, é um Sim, trabalho sim. muito delicado, muito sério, muito complexo também. Auro, Eu vou você. até, desculpa, eu vou até completar um pouquinho o raciocínio da Eliana. Essa questão da solidariedade existe dos dois lados, né? Desde o doador, quem está doando, que nós chamamos aí de voluntário também, até o voluntário que está dentro da ONG. Então, o nosso par dentro da ONG. Então, ele também quer ajudar, mas as restrições sanitárias, pessoas dentro de grupos de risco, impossibilidade. Então, a gente tem uma do próprio voluntariado, mas ele não quer o risco. Então tem esse outro lado também, né, da equipe da ONG. Desculpa, pode continuar, eu só queria completar esse raciocínio. Não, mas super legal, super interessante você colocar isso, porque é a abnegação das pessoas para ir deixar suas famílias. Você poderia estar numa atividade com a sua família, mas você escolheu estar com uma atividade com uma pessoa que você não conhece para que garantir um bem-estar para essa pessoa. Isso é muito importante da gente salientar. E eu queria que você falasse, Áureo, sobre essa questão da pandemia em si com relação à distribuição do alimento. Você mencionou a questão da aglomeração. Como é que tem funcionado isso, a questão da aglomeração e da higienização do que é doado, né? Como é que tem sido isso? Mudou bem, mudou bastante. Nós tivemos que nos adequar aos protocolos sanitários, né, segurança. Tivemos muitas mesmo, tá? Principalmente na sanitização, higienização e no armazenamento dos itens arrecadados, seja ele qual for, tá? Eu tenho aí itens desde roupas até material de higiene pessoal ou outros tipos que tem que ser minuciosamente cuidados. Por exemplo, as roupas, nós tínhamos já a primícia de lavar elas. Então, era entregue numa lavanderia e ela fazia a lavagem dessas roupas doadas. Muitas roupas até novas, mas mesmo assim nós passávamos por processo de higienização. Hoje elas passam por processo de sanitização também, especialmente as usadas. Então aumenta o custo, isso não tem jeito, né? Isso aí toda a cadeia produtiva, em qualquer segmento nós tivemos um de custo por causa da implantação das regras de protocolos sanitários, né? E isso na parte de arrecadação e armazenagem. Então, a armazenagem também. Então, todo o material passa por oxisanitização. Agora, as nossas equipes, elas andam paramentadas quando elas vão para o campo para fazer as entregas, e aí entra a questão de uso de máscara, daquela proteção facial, né, que é o face shield, e luvas, nós usamos também toucas para evitar, especialmente as mulheres que têm cabelo comprido, né? Agora, nós exigimos também de quem está recebendo a cesta que ela também siga os protocolos. Então, nós exigimos que toda pessoa recebendo a cesta ou material, que ele esteja portando também os EPIs de segurança de biossegurança, né? Nós mantemos a questão de distanciamento social, então quando nós vamos fazer entregas, vamos falar de cesta básica, é o mais comum, então nós, previamente, antes de chegar a carga, nós organizamos as filas de distância, fazendo distanciamento social. Agora, uma coisa também que mudou bastante, os idosos que recebiam nossas cestas básicas, eles recebiam dentro de suas residências. Hoje nós não entramos mais dentro de residência de nenhuma pessoa que está sendo beneficiada com qualquer tipo de entrega. Tá? As entregas são feitas por outras pessoas, ou da família, ou alguém conhecido, ele adentra a casa e entrega. Então, nós não fazemos mais entregas domiciliares, especialmente para pessoas que são do grupo de risco, né? Então, idosos ou pessoas com comorbidade, nós evitamos o contato direto com essas pessoas. Isso é o que mais mudou hoje para nós na parte da logística, da parte operacional. É seguir os protocolos sanitários mesmo. Eliana, a gente nas últimas semanas, várias ONGs vieram a público falar da queda de arrecadação de alimentos, de roupa e em contrapartida do aumento dos necessitados, né? De pessoas pedindo aí doação. Você também observou esse cenário na ONG? Eu vi, por exemplo, uma matéria, acho que na semana passada, eu acho que é da Central Única de Favelas, da CUFA, dizendo que ano passado
arrecadaram nesse mesmo período 18 mil cestas básicas para, acho que para a comunidade da Brasilândia, se não me falha a memória. Esse ano, 100 cestas básicas. E aí eles continuam com a demanda de mais de 18 mil famílias. Então, quer dizer, não tem de onde tirar. Como é que está sendo para vocês? Olha, na realidade não aumentou não, viu? Triplicou. Eu vejo isso da forma muito assustada até. Eu comento sempre com o Auro, com a Débora, que eu acredito que com essa questão da quantidade de restrições que estão sendo impostas, as pessoas mais humildes, que ainda tinham seu sustento vendendo coisas nos sinais, em feiras, em praças, em bairros, elas não estão podendo fazê-lo também. Então, a quantidade de pessoas que estão pedindo ajuda aumentou. E só para você ter uma ideia, eu tenho recebido ligações de pessoas que eu nunca sequer imaginava, de lugares muito longe aqui de São Paulo, tá? da cidade de São Paulo, e a gente tem procurado atender da melhor forma possível. Há cerca de mais ou menos uns 20 dias, nós estávamos na comunidade do Moinho, ali próximo da Cracolândia, nós entregamos 400 cestas básicas. Agora, essa semana, a gente já entregou, perdão, semana passada nós entregamos em Paraisópolis, cesta básica, entregamos aqui também no Brooklyn, cesta básica. Sexta-feira eu estou indo para um local que eu nunca fui na realidade, que é uma comunidade chamada Horizonte Azul, que me falaram que é depois do Jardim Ângela, extremo sul de São Paulo. Então, lá não são casas, tá? Não chega nem a ser casa, são barracos de madeira mesmo. São 125. Nós estamos indo para lá, eu consegui ovo de Páscoa também com um parceiro, estou levando também para as crianças e cestas básicas. Já tem uma entrega para Paraisópolis também, na sexta-feira à noite. Nós vamos levar entre 400 a 500 quentinhas para Paraisópolis e só chega ligação. Então, tá realmente muito complicado. Nós estamos fazendo tudo que pode. Muitas vezes a gente se cotiza entre nós mesmos quando acontece 20 pedidos menores, né? Às vezes é uma família, duas, três, aí a gente se cotiza e entrega. Pra você ter uma ideia, eu mandei uma cesta que eu estou até informando agora, nesse momento, o pessoal da ONG, para Piracicaba. Uma moça que apoiou a gente quando nós levamos mulheres para fazer exame de mama, que a gente também faz isso, nós levamos para a Fundação Ilumina em 2019, nós levamos 50 mulheres. Então, essa moça, ela tem câncer, tem um filho excepcional, e ela deu uma recepção para a gente tão bacana e tal. Ela me pediu socorro, o filho dela está sem remédio, ela está sem comida em casa, estão querendo colocá-la para fora da casa com uma criança, né, de 16 anos, excepcional. Aí eu fiz uma compra de uma cesta básica de 200 e poucos reais, e mandei, comprei lá mesmo, né? Mantive contato lá e mandei. A gente agora, ela mandou um vídeo super bacana pra gente, mas assim, tá vindo de fora de São Paulo, é Mairinque, é Osasco, Diadema, Piracicaba, então a coisa tá bastante complicada, viu? Muito complicada. E a gente, sinceramente, às vezes não sabe nem o que fazer, porque é muita gente, o pessoal tá passando fome. E é verdade, estão passando fome mesmo. Auro, você falou que a pandemia mudou a rotina de vocês aí com relação a esse alimento, ou essa roupa, ou enfim, o que vocês estão doando, essa preparação do que vocês estão doando. E aí, você também mencionou que esse é um processo que encarece toda essa logística. De onde sai esse dinheiro? Olha, nós hoje trabalhamos, nós vivemos basicamente de doações. Doações de amigos, eu tenho a nossa rede de WhatsApp, é muito amigo que a gente tem. Aí tem alguns empresários que a gente não pode falar o nome, que de vez em quando falam assim, olha, vou te mandar um dinheiro aí, quando o dinheiro chega, a gente vê que dá para comprar 20, 30 cestas, isso ajuda bastante. Nós também estamos conseguindo, com as pessoas que não conseguem doar um valor, eu estou conseguindo cesta de R$ 45, em parceria com a empresa que nos vende. Tem gente que não tem R$ 45, às vezes fica pedindo desculpas porque, eu não tenho esse valor, mas posso te dar um alimento? Aí vem com 2, 3 quilos de alimento, a gente junta tudo e vai montando as cestas para poder ajudar. Então, hoje, basicamente, tudo que a gente faz de pessoas que estão ajudando para a gente, principalmente os amigos mais chegados, é quem tem mantido a gente. A gente consegue, fora a exceção, logicamente, o ano passado que nós recebemos em setembro 1.000 cestas básicas, que veio de uma amiga que ela é de uma empresa que doou, e esse ano ela doou umas 500 cestas.
Mas fora isso, tudo que a gente está fazendo vem de dinheiro que a gente consegue com os amigos e às vezes eu também custeio isso com meus recursos próprios, porque eu não consigo. Tem dia que eu chego em casa arrasada porque eu não consegui atender uma família, aí eu vou lá para o supermercado e compro. E um Mel, dia a que gente eu cria não uma tiver linha dinheiro, não extra. vai. Pensa assim, É, Mel, a gente cria uma linha extra. Então você tem várias linhas numa planilha, você vai alocando seus gastos, né, os seus custos. E hoje nós temos um custo extra que é o custo de sanitização e oxisanitização, ou que seja, que aumenta, né? Então os custos com EPI e tal. É tudo de doação, é o que a Eliana disse, é, só que para nosso controle interno é uma linha a mais que eu vou ter que custear. A gente evita de que esse custo extra reflita diretamente no custo de doação. Então eu não vou tirar 10 cestas básicas para custear isso daí. Então a gente cria a campanhas, gente né? tenta, Então né, Aldo? aí vai dentro Principalmente disso. combustível, as pessoas A querem, gente tem que trabalhar, querem a gente tem que trabalhar ajudar, dentro do mas que a a gente gente tem tem. que pagar o combustível, né? E é muito custo. Eu imagino que é muito custo, aí quando vai fazer essa planilha que começam a surgir novas linhas, vai ficando Não fecha, vermelhinho, 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 nunca fecha. vermelhinho, difícil, com certeza Isso mesmo. difícil. Eliana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história de ajudar também os bichinhos. A gente sabe que, por exemplo, um monte de gente, infelizmente isso tem acontecido, as pessoas com dificuldade têm abandonado os bichinhos, e aí tem um monte de gente que quer ajudar, mas é complexo, a questão é muito complexa, tanto para ajudar pessoas como para ajudar os animais de estimação, é muito complexo. Eu queria que você falasse quando surgiu essa necessidade de ajudar também os bichinhos e como é que tem sido essa história, essa logística. Na realidade, como eu não tenho filho, Deus me presenteou com o Shih Tzu. Ele tem 11 anos e tem muita gente que olha, acha que eu tenho problemas porque eu converso com ele, né? Quando alguém fala Verdade. assim, o cão, ele sabe, o cão da Eliana, eu imediatamente respondo. Ele tem nome, o nome dele é Johnny, por favor. Ele é o meu filho, tanto que falar é o filho da Eliana, então todo mundo já sabe quem é. Então, eu tenho realmente uma paixão assim muito grande pelos animais, principalmente os cachorros. E eu sofro muito, muito. Eu paro, às vezes, de entrar na internet, no Facebook, para não ver o que as pessoas ficam postando, né? De maltratos com os animais. Eu acho muito bacana esse trabalho aí que o Vecari e que o delegado Bruno estão fazendo, porque tem muita gente que está fazendo, está judiando mesmo dos pobres animais. Então, o que a gente tem feito com relação a isso? Então, um pouquinho de grana, a gente compra ração, né? E tem, quando a gente vê que as pessoas que estão pedindo são realmente pessoas que necessitam, então a gente direciona essa ração. Eu tenho um projeto aí que nós estamos avaliando aqui internamente, que é aquilo da gente, que eu já vi em vários lugares que eles colocam aqueles cochezinhos de água, de comida em determinados locais para colocar ração. Então, todas as vezes que eu vejo em algum lugar, eu sempre coloco e eu mantenho no meu carro um pacote grande de ração. Eu tenho um pacote de ração e eu mantenho um prato descartável, porque se eu paro num lugar que tem um animalzinho assim, eu saio do carro, pego, boto água também, às vezes eu pego aquelas garrafas grandes de água mineral e deixo cheia, porque aí a gente tem umas vasilhinhas assim de garrafa cortada também. Então, se eu paro num lugar desse, eu paro, vou lá e ponho comida para eles. E a gente, assim que passar esse boom dessa pandemia, né, a gente vai pegar mais forte com relação a isso. Mas a gente aproveita o momento para fazer um apelo, né, para as pessoas, por favor, se você não tem condição de criar, não adote. Se você não tem condição de amar, não maltrate. Eles não sabem o que está acontecendo, eles dependem de você, eles amam você, eles olham para você e eles só têm vocês na vida, né? Então, por que pegar o animalzinho e depois devolver? Ou então pegar um animalzinho para fazer maldade? Gente, eles são seres. Eu não vou dizer que são seres humanos, senão o povo vai querer me bater. Mas eles são seres, sim, eles são seres vivos, eles são criaturas de Deus. Eles não sabem se defender. Então, a gente pede assim, por favor, gente, toque o coração de vocês, não escorraça os bichinhos. Se você puder, divida a sua comida com ele, tá? Eles vão comer pouco, eles vão comer o que você der, mas ajuda, não abandona, não faz maldade com eles. Sim, sim, com certeza. Não faz nem sentido, né?
nesse momento em que... Emocionada, não tem jeito. Não, eu Falou de entendo bichinho perfeitamente. maltratado. Esse é um momento em que a gente está vivendo uma angústia muito grande, muitas vezes os animais de estimação nos ajudam a passar por tudo isso, né? Nos confortam, né? Como se fosse um apoio psicológico mesmo, como se fosse não, sendo um apoio psicológico mesmo. E aí eu queria, Deixa eu só completar esse por raciocínio do favor. bichinho. A Eliana fala com muita propriedade sobre isso, né? E eu completo, as pessoas vulneráveis que estão em situação de rua, a maioria delas, não todas, mas um grande número, eles têm os seus cachorrinhos de estimação e é neles que eles encontram o apoio, sabe? Hoje, nós que temos as nossas casas e trabalhamos em home office, a gente está vendo como esse bichinho, esse animal, ele dá um apoio psicológico para nós, emocional, psicológico não, emocional, né? Só que essas pessoas que estão vulneráveis em situação de rua, elas já têm isso aí há muitos anos, né? Há muito tempo eles têm os animais como apoio emocional, tá? Então é também alvo de nossas ações, os animaizinhos de rua. Desculpa É te interromper. incrível, né, Auro? Como os moradores de rua tratam seus animais, gente. Olha, a gente que anda na rua, e a gente anda na rua, viu? A gente vê o carinho que eles têm do animalzinho com ele. Eles botam embaixo da coberta em dia de frio para poder aquecer. Tá? Então, e às vezes a gente em casa não se preocupa muito, não, ele está dentro de casa, tá bonitinho, mas eles não, eles acolhem. É uma coisa assim impressionante. Às vezes até de cortar o coração ver eles dividindo o pouco que eles têm com o animal de estimação. Eu, particularmente, já fiz muita ação dessas de distribuição de sopas e a gente sempre tinha, e com um grupo de amigos, a gente fazia essa questão da distribuição das sopas, e é muito interessante isso, quando a gente vê um morador de rua com um papelão e um cachorro, você vê que ali é uma casa para ele, é como se ali É, ele estabelecesse um lar mesmo, e muitas vezes, eu ouvi muitas vezes de morador de rua dizendo assim, posso dividir com o meu cachorro? Você tem uma outra vasilhinha para o meu cachorro? Porque senão eu não quero. Ou seja, se eu não puder dividir com o meu cachorro, eu não quero. Nossa, muitas vezes a gente ouviu isso muito, e é muito interessante a gente entender. E às vezes, e aí a diferença, por exemplo, do morador de rua que está ali por uma questão social e etc., ou do morador de rua que está que quer morar na rua para usar droga, por exemplo. Quem usa droga dificilmente tem o acompanhamento do cachorro. Né? É interessante a gente observar essas questões aí. Auro, você falou que cuida ali da distribuição e, obviamente, tem contato com muitas pessoas, né, que recebem essas cestas. Eu queria que você contasse para a gente se você percebe que esse gesto reverbera para as pessoas, seja assim, de trazer conforto para aquela situação, e aí também para quem ajuda, se também reverbera de dar uma acalmada em toda essa situação que a gente está vivendo, em todo esse momento difícil. Mel, você citou que você também já participou e participa de ações de distribuição de alimento na rua, né? Então o que eu vou falar aqui, você vai entender bem. Às vezes, algumas vezes, ainda mais pessoas que estão na rua por opção, né? Eu vou até te falar foi uma curiosidade que eu tive há mais ou menos uns 5 anos atrás. Por que ele está na rua, né? E eu fui conversar na distribuição do alimento preparado, processado. Eu fui falar com algumas pessoas e eu fiquei assim alarmado que alguns deles, vou falar 30%, têm curso superior. Eu conheci 3 professores universitários, um deles falava alemão, senhor, e ele ensinava os outros a ler. E foi desilusão amorosa. Então, assim, a maioria é desilusão amorosa. Então, eu vejo que essas pessoas que estão nessa situação de rua, eles ficam gratos vezes. Uma, porque ele recebeu o alimento, tá? E outra, porque ele recebeu atenção. Ele foi visto. Ele não foi um invisível, sabe? Ao passei do lado, vi e deixei ele lá. Não, eu parei e fui conversar com ele. A necessidade deles, não hoje por causa da pandemia, mas é latente que todos esses que estão em situação vulnerável, estão em rua, eles precisam
precisam de atenção. Conversar. Você quer conversar, Mel. Então, assim, logicamente, que a pessoa que recebe, seja essa pessoa que está em situação de rua, uma comunidade que perdeu o seu emprego, então está recebendo uma cesta básica, ou está recebendo uma roupa, ele é grato, sim. Grato. As pessoas a gente entrega e eles choram de falar, olha, obrigado, hoje eu não tinha o que comer. Então, logicamente que eles são gratos. Agora, é uma mão dupla isso daí, né? Nós ficamos gratos também, e até me arrepia de falar isso. Nós ficamos felizes por poder ajudar o próximo. É bem isso, é fazer um mundo melhor. E, assim, se cada um fizer um pouquinho, Mel, um pouquinho de cada um é um montão. Né? Imagina uma cidade com a nossa de 13 milhões de pessoas na área metropolitana, se cada um fizesse um pouquinho, assim 10% fizesse um pouquinho, os outros 90% estariam bem felizes, né? Ou pelo menos quem está precisando. Mas é gratificante para nós, sim. Eu vou falar por mim, tá? Toda vez que eu saio, toda vez que eu estou num lugar, eu estou fazendo a seleção de montando cesta básica, ou eu estou fazendo a seleção de roupas ou mantimentos, eu faço com muita alegria, porque eu fico feliz de poder doar uma parte do meu tempo, tá? Não é doar dinheiro só, não é doar só o mantimento, o voluntariado é doar o seu tempo, né? Então eu fico feliz de doar meu tempo e fazer o próximo feliz, né? É cumprir o ID que Jesus nos deu, né? Então é uma mão dupla, viu, Mel? Todo mundo fica feliz e fica realmente satisfeito de poder ajudar o próximo. Você falou uma coisa muito importante, as pessoas que, no caso dos moradores de rua, têm história e têm histórias interessantíssimas. E eu vou contar de novo aqui uma história, pessoal, que eu acho que cabe muito bem nesse momento. Eu faço, não agora com a pandemia, né? Mas fiz durante 9 anos dança do ventre. E na frente da primeira academia que eu fazia, tinha um morador de rua. E esse morador de rua, ele era muito interessante, sempre muito interessante. O Nelson, ele ficava ouvindo a nossa aula de costas para não nos desrespeitar, e ele falava palavras em árabe. E aí eu achava aquilo muito interessante, como que, né? E assim, em árabe, às vezes em inglês, italiano. Então você falava assim, ué, peraí, que história é essa, né? Por que ele está aqui na rua, sendo que ele tem essa bagagem toda? E aí um dia ele me contou que desde que o pai dele havia falecido, a mãe faleceu muito quando ele era muito criança, quando o pai faleceu ele já adulto, ele perdeu o rumo da vida, e aí, como ele não era um filho legítimo do casamento, ele foi deixado de lado ali pelos irmãos. E aí acabou se tornando um morador de rua. Esse dia, inclusive, foi muito interessante porque ele me acompanhou até o ponto de ônibus para que eu pudesse ir para minha casa, e as pessoas olhavam assustadíssimas. Ele tá fazendo alguma coisa com você? E na verdade ele estava me protegendo. Então, olha como é interessante. As pessoas, eles têm essa base aí de tinha essa base de educação, mas de ética, né, de uma série de coisas ali muitíssimo interessante. E vale muito a pena a gente perguntar para essas pessoas quem são elas. Vale muito a pena. Eliana, você falou que os seus amigos trazem as doações. Eu queria que você falasse também sobre como reverbera para eles, desses doadores que ajudam a ONG e que, pelo que você está contando para a gente, são doadores até que periódicos, né? Sim, sim. Tem muita gente que se engajou na nossa causa desde o início, cada vez vai chegando mais gente, mas isso se deve à credibilidade que a gente conseguiu dar do nosso trabalho. Então, a gente tem muito cuidado, muito critério. Eu tenho, por exemplo, um procedimento, doações de uma única pessoa. A partir de R$ 500, eu peço que a empresa tire a nota fiscal no nome da pessoa e com o CPF dela e nosso endereço. Hoje mesmo eu recebi cestas básicas que vão ser entregues, então vieram 2 notas em nome de 2 amigos, porque foram valores mais altos. Porque eu quero que as pessoas saibam para onde que isso está indo, de que forma que ele está sendo usado. Então, eu acho que foi bem por aí. A gente conseguiu credibilidade junto com os amigos. Então, virou uma corrente de solidariedade
e que as pessoas vão uma passando para a outra, indicando a nossa ONG. Não, doa para Eliana. Não, doa para Eliana. Vai, não, doa para a Árvore Azul. Então, a gente conseguiu isso por conta desse trabalho que a gente faz. E é muito importante, porque, infelizmente, a gente tem visto alguns relatos, né, de que existem locais que recebem uma grande quantidade de doação, só que essas doações não são direcionadas para os locais que devem ser direcionados, para as pessoas que realmente precisam. Então, só para citar um exemplo, eu estive em uma determinada comunidade e quando eu entrei, alguém me parou e falou assim: você quer vender essas cestas? Você está vendendo? Eu falei: não, eu vim aqui entregar para as pessoas. Não, porque se você quiser vender, a gente compra. Então, eu desconversei, segui meu caminho, mas isso é muito importante, viu? A gente precisa tanto que eu faço questão absoluta. Nesses 13 anos que eu estou aí na batalha, foram raríssimas as vezes em que eu não estive presente na entrega de marmita na rua, uma ação com mulheres vítimas de violência, com cesta básica, festa de idosos. Eu sou muito, eu posso dizer que sou um pouco exigente, até um pouco demais com relação a isso. Mas como a gente tem uma forma de trabalho, que em cada comunidade que a gente vai, a gente tem uma pessoa que, digamos assim, a gente confia, então a gente vai entregar nessa comunidade, é a primeira vez que eu vou, mas quem está me levando é uma moça do Jardim Ângela, que recebe na comunidade dela, que vai me levar lá para me apresentar para a pessoa que eu pedi. Ela não direcionou da dela para outra, mas eu pedi. Eu quero nessa comunidade. Você conhece? Conheço. Então a gente vai, a moça está fazendo voucher. Então, cada pessoa um pedacinho de papel com número. A gente chama voucher para ficar chique, né? Mas as famílias recebem isso. Aí, quando a quantidade é muito grande, a gente não tem carro, não consegue transportar, a gente manda que a empresa leve direto para a comunidade. Só para você ter uma ideia, eles recebem, eles trancam as 7 chaves. Pra você ter uma ideia, aquelas 1.000 ficaram dentro de uma sala trancada uma semana, porque a gente só podia ir no final de semana. Então a gente vai lá, então a gente toma cuidado com a questão da aglomeração, marca horário. Se são 6 cestas, a gente entrega 30, das 9 às 9h30, das 9h30 às 10. Então dá tempo das pessoas chegarem, se distanciarem, e a gente faz questão de entregar na mão. Terminou. Não tem mais cesta. Chegou gente, que sempre chega. A gente tem um cuidado de explicar para a pessoa, porque muitas vezes tem uma falha da pessoa que estava fazendo a triagem, que não buscou aquela família carente. A gente tem um cuidado de pegar o nome. Muitas vezes eu já retornei com o meu carro, com uma cesta básica, para poder entregar para uma família que não recebeu, que a gente viu a situação. E quando eu vou nessas comunidades, eu faço questão de ir na porta da casa delas, olhar, ver, a gente vê a situação. Essa agora que eu vou, eu acho que a gente vai ter um grande trabalho para fazer lá, porque eles não têm saneamento básico, pelo que eu pude observar nas fotos, luz elétrica, a coisa é bem complicada lá. Então, a gente tem esse cuidado e a gente criou uma rede de confiança solidária, na realidade, né? As pessoas já confiam na gente, acreditam que a gente está fazendo e tudo que a gente está pegando, a gente está direcionando realmente para quem precisa. Uhum. Eliana, eu queria que a gente fizesse aqui até uma análise sociológica dessa questão da doação. Muitas pessoas se condicionaram a pensar de que a pessoa que recebe doação é uma pessoa acostumada a receber doação. Isso não é uma regra. A gente sabe que isso não é uma regra, mas tem gente que acha que isso é uma regra, que as pessoas que recebem doação são acomodadas. Isso não é verdade. E não aí é verdade. E esse é um momento muito difícil, em que eu sei que muitas pessoas nunca tinham recebido doações anteriormente. Eu queria que você falasse como é que tem sido. E aí eu vi uma situação de um pai de família que falou: eu prometo que eu não vou pedir mais. Olha que coisa, como a pessoa foi pedir constrangida e dizendo: eu prometo que eu não vou pedir mais. As pessoas sabem que não é um pedido porque ela não quer trabalhar ou por outros motivos, é porque não tinha mesmo. Eu queria que você fizesse essa análise para a gente, porque eu acho que é importante para as pessoas em casa entenderem o quanto também é importante a gente ter esse olhar pelo outro. Olha, eu às vezes peço para as pessoas fazerem um exercício muito simples. Pega um espelho e olha de frente para o espelho e se pergunta:
Você gostaria, quer dizer, eu gostaria de estar na situação de mendicância, porque eu recebi, ao longo desse trajeto, minha querida, muita crítica de amigos muito queridos que diziam: você levando comida na rua, você está acostumando eles. Aí você pergunta: será que é bacana uma pessoa dormir no papelão? Eu terminei uma grande amizade por conta de uma conversa dessa. Eu falei: então vamos combinar. Você vai ficar uma semana na rua, dormindo num papelão, com um cobertor sujo, e esperando que alguém olhe para você e lhe dê uma marmita. Você acha que aquela pessoa que está ali, dormindo, jogada na rua, sem dignidade, ela vai conseguir um emprego? Você daria um emprego para ela? Então, como você tem coragem de dizer que uma pessoa daquela está acostumada e está ali de boa porque é mais fácil? Se você me disser que as pessoas que vêm para o centro de São Paulo, ficar na rua, e que moram na periferia, é mais cômodo para eles, sim, é verdade, porque é lá que aparece a comida. Ninguém quer ir na periferia de São Paulo para dar comida. As pessoas têm medo, minha querida. Quando a gente fala que vai numa comunidade, as pessoas arregalam o olho, parece que tem 50 mil pessoas com uma arma na mão que vai lhe atacar, a comunidade vai invadir o seu carro. É assim que elas pensam. Mas aí eu pergunto, qual é a dignidade que aquelas pessoas que estão no meio da rua, dia após dia, ano após ano, elas estão ali porque elas querem, porque é bacana dormir na rua, passar frio, passar fome, ser tratado como um nada, invisível, eles são invisíveis, né? A mesma coisa você vai para as pessoas carentes. Existem comunidades muito, muito, muito pobres, extremamente vulneráveis, que são aquelas que vivem num barraco, ficam jogados lá na periferia da cidade, esperando que um dia alguém apareça. Então, eles vivem daquele pouquinho que eles fazem por ali. E existem as comunidades que são mais equipadas, que têm luz elétrica, que têm casa de alvenaria. Ponto. São duas realidades que se cruzam, né? Mas hoje, nesse último ano com a pandemia, a realidade da comunidade que tem casa de alvenaria e a comunidade que mora em barraco está se cruzando. Porque a necessidade é a mesma, é a mesma. Está todo mundo precisando de comida, está todo mundo precisando de ajuda. Então, existe sim um estereótipo em cima das comunidades que diz que elas estão ali confortavelmente esperando que alguém venha dar. Lógico que se a comunidade, aquela comunidade está numa situação de pouca ou muita vulnerabilidade, existem muitas ONGs, muitas instituições, muitos programas do governo, da prefeitura, que dão assistência para essas famílias. É claro que eles trabalham e que eles também recebem alguma coisa, mas no momento em que você chega numa pandemia, no momento em que você chega numa situação caótica, como o nosso país está vivendo, é desumano alguém dizer que as pessoas estão ali confortavelmente esperando. E tem sim pais de família que nunca passaram por isso, que nunca precisaram da ajuda de comida, eles se sentem sim muito, assim, digamos assim, abalados, eles se sentem constrangidos em receber uma cesta básica, porque na cabeça deles eles estão tirando de alguém que precisa mais. Mas hoje, minha querida, está todo mundo chegando na mesma situação. Tanto aqueles que não têm nada e que sempre precisaram da ajuda dos outros, como aqueles que tinham seu trabalho, mesmo que um trabalho informal, tinham seu ganha-pão, por assim dizer, o seu salário, hoje estão numa situação. Eu recebo ligações de amigos pessoais, tá? Pessoas que são empresários ou foram, que me mandaram uma mensagem assim: você consegue uma cesta básica dessa para mim? Eu li e me choquei, porque eu sei quem era a pessoa que estava pedindo. Eu falei, nossa, ele chegou nesse ponto, aí ele me ligou e falou, minha amiga, me perdoe te pedir, mas realmente a minha empresa quebrou e eu estou tendo um problema com a minha esposa dentro de casa, porque essa semana não tem nada em casa. E aí eu fui no supermercado, fiz as compras e mandei entregar na casa dele. E não é um pedinte, tá? Ele era uma pessoa, não era uma grande empresa, mas ele tinha o negócio dele. Hoje a gente está aqui, eu trabalho aqui, né, no Brooklyn, né, no hotel aqui no Brooklyn, e eu participo de um grupo, né, que eu estou todos pelo Brooklyn. Então, a quantidade de pequenos empresários
que estão quebrando, estão pedindo ajuda, também está crescendo consideravelmente. Quem garante que uma parte dessas pessoas, eu estive num restaurantezinho de comida colombiana, que eu fiquei com dó deles quando eu entrei para fazer um vídeo, né? Que eu estou fazendo uns videozinhos para ajudar a divulgar o comércio aqui do Brooklyn. Então eu fiquei chocada, porque eles não tinham comida. Falaram, olha, a coisa está muito difícil, a gente vai ter que fechar. Agora vai fechar para viver do quê? Entendeu? Então eu acho muito desumano quando as pessoas, ao invés de estender a mão, apontam o dedo. Não dá para você, hoje, com a situação que as pessoas estão vivendo, tentar separar o joio do trigo, porque, meu amor, não existe mais, misturou tudo, tá? Na hora que fizer a comida, vai ter que misturar joio com trigo e tentar fazer uma boa comida, porque tem muita gente precisando. Pessoas assim que a gente nunca nem sequer imagina, mas estão precisando sim. E aí eu peço para as pessoas, por favor, se você está no seu bairro, na sua região, e você conhece pessoas que você vê que está passando por algum tipo de necessidade, vai lá na tua despensa e dá uma olhada. Está sobrando alguma coisa? Ou não que não esteja sobrando, mas dá para pegar um quilinho de arroz, um quilinho de feijão? Que as pessoas que têm uma certa condição, elas têm vergonha de pedir. Então, é trabalho nosso, é de dentro da gente. Solidariedade tem que vir de dentro para fora. Não existe solidariedade de fora para dentro. É de dentro para fora. É o seu querer ajudar. É você querer se doar para as pessoas. Pessoas que têm isso, para mim, é minha missão de vida. Isso aí, para mim, é minha missão de vida. Eu me doar. Uhum. E não isso que você falou é muito certo, não é nem incomum a pessoa que tá recebendo a doação para virar para você e falar, não vai fazer falta? Eu vi um pai falando assim, você podia pôr mais uma colher para eu dar para as minhas crianças, não vai te fazer falta? É de doer o coração, é para criança, Dói. né? Isso dói. Então, Isso dói. é dolorido demais. Áurea, você quer acrescentar alguma coisa? São mundos diferentes. A Eliana destacou bem isso daí, né? Antigamente nós tínhamos a comunidade carente que era melhor servida e a que era menor servida, independente de ser atendido por ONG ou pelo ente público, mas hoje equiparou, né? Hoje as pessoas não têm geração de renda, né? Eu vou citar um caso também, igual você citou e a Eliana citou. Nós fazemos campanhas dentro do meu condomínio, né? Moro num condomínio que tem quase 800 apartamentos, de médio alto padrão, e nós sentimos que na comunidade que está atrás do nosso condomínio, eles estavam precisando muito, uma comunidade carente. E nós começamos a fazer campanha. A ONG Árvore Azul, inclusive, entrou nessas campanhas. E o que me gerou surpresa foram condôminos me procurarem. Condôminos me procurarem e falaram assim, eu estou precisando. Minha empresa quebrou. Então, assim, hoje, não tem a questão da classe social, lógico, alguém tem mais acesso a crédito ou não, mas todos estão passando necessidade, em qualquer âmbito, né? Então, eu creio que a questão de você está deixando a pessoa cômoda, então você está distribuindo comida processada, pronta para alimento, naquele local lá no centro, mas o centro é muito bem atendido. Eu estou indo na periferia. Mas a pessoa que estava na periferia vai ficar acostumada daquele ponto. A questão não é. A questão é você trabalhar dentro de padrões sanitários, você dá um ponto de qualidade do que ele precisa, com balanceamento, no caso de alimento processado, um balanceamento nutricional bom, né? E encher a barriga dele. Né? Então, vamos parar com esse negócio de falar que o assistencialismo social hoje ele está criando uma geração incapaz, uma geração que não vai correr atrás da sua renda, porque isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Ao mesmo tempo, a gente falou aqui de assistencialismo, porque hoje na pandemia é o que nós precisamos fazer. Mas a ONG Árvore Azul, ela também trabalha com projetos de geração de renda. E eu sei que o ente público também trabalha com isso. Né? Então, o Estado, o município, eles têm feito também a parte deles, gerando, capacitando jovens que estão aí parados, não conseguiram o seu primeiro emprego, que nem o serviço, o COP, o COT, né? O COT veio para isso. Ele veio para gerar esse emprego para esse novo, esse jovem, né? Que ele entra no mercado de trabalho, mas ele o Estado
em si, em todas as esferas, tem pensado nisso, a ONG também, só que hoje o emergencial é assistencialismo. Né? Então, a gente precisa pensar muito bem nisso, nessa questão de, não levantar bandeira, a gente quer socorrer as pessoas. É bem isso mesmo. Exatamente, exatamente. Os projetos vão ter que esperar um pouquinho agora. Os projetos estão paralisados. Todos os nossos grandes projetos estão paralisados. Agora é comida, é dar de comer. A fome tem pressa. Hoje a gente está com o nosso jogo, a fome tem pressa. Com certeza. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Foi um papo tão importante para a gente. É um choque de realidade. Às vezes a gente fica dentro das nossas bolhas sem entender o que está acontecendo do lado, né? E o que a Eliana observou é muito bem observado às vezes. E você também, Áureo. Às vezes tem ali, no seu caso, está num condomínio de alto padrão, tem um vizinho que está passando necessidade. Você jamais imaginaria isso. Então, quer dizer, a gente olhar também um pouquinho ao redor da nossa bolha faz a diferença para que uma pessoa do seu lado não passe fome. Às vezes você tem uma condição um pouquinho melhor, sei lá, eu e minha família, a gente faz isso há muitos anos. Sempre quando vai ao mercado, compra macarrão, compra fubá, que são coisas que não é um alimento super complexo, mas dá uma refeição para uma família. Um pacote de macarrão, um pacote de fubá dá uma refeição para uma família. Então, quer dizer, às vezes faz diferença para você dividir. E aí eu queria encerrar pedindo para a Eliana falar as redes sociais da ONG, porque aí quem está em casa e quer ajudar já vai entrar em contato. Nós estamos no Facebook com Rede Solidária Árvore Azul, no Instagram ONG Árvore Azul, e pode ter contato pelo WhatsApp 11 9 4197 9769. Infelizmente o nosso site invadiram e a gente parou com o site. Estamos agora trabalhando para poder colocar o site no ar mais uma vez. Mas o nosso trabalho está todo no Facebook e no Instagram. E é só ligar para a gente, que a gente vai buscar a doação, a gente divulga todo o trabalho que a gente faz e a gente agradece. Solidariedade tem que ser a palavra de ordem, gente. Uhum. Lembrando que a Eliana falou no meio da nossa conversa que ela presta os esclarecimentos para quem doa, então mostra as notas, mostra o que foi, como foi gasto, onde foi gasto. Isso é muito importante para que as pessoas criem esse vínculo que é essencial, é essencial. Muito obrigada, Eliana, muito obrigada, Áureo. Obrigada a você, obrigada. O trabalho de vocês floresça cada vez mais para que a gente consiga não falar de outras coisas, falar de geração de oportunidades aí para as pessoas, não de gente passando fome. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigada a vocês por essa grande oportunidade, viu? Uma grande oportunidade, e a gente agradece tudo que puder ser feito pela gente, a divulgação, as pessoas que vão assistir, se puderem nos ajudar, a gente agradece assim de coração em nome de todas essas famílias e essas milhares aí de mãos estendidas. A gente, cada um fazendo sua parte, a gente consegue. Com certeza. Obrigada, Áureo. Obrigada, muito obrigada. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou como estão as ações sociais na pandemia. A gente conversou com a Eliana Ribeiro, presidente da ONG Rede Solidária Árvore Azul, e o Áureo Nardelli, que é diretor operacional da ONG. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.